Olá, boa noite a todos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, queridos, amados e amadas de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje vamos falar exatamente de um homem muito importante. Esse homem é exatamente um senador, por que não dizer um político, um parlamentar. O nome desse parlamentar, desse político, é exatamente José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Antes de eu falar desse homem, desse parlamentar, se inscreva nesse canal aqui abaixo, nesse nome vermelho aqui abaixo. Ative o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo como esse, o YouTube venha avisar você no seu telefone, ou no seu computador, no seu iPad, ou então no seu tablet. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um okzinho. Amém? A palavra de Deus vai falar exatamente de um homem muito importante, que era exatamente José de Arimateia. José de Arimateia foi um dos homens que ajudou Jesus Cristo. Sabe disso? Quando Jesus Cristo morreu em uma sexta-feira, José, ele ajudou o mestre. E para você ter ideia, no livro de Lucas 23, no verso 50, diz exatamente assim: E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo. Quer dizer, José era exatamente um parlamentar, uma espécie de um político, um parlamentar que fazia parte de um congresso. Só que José, ele era um homem bom e justo. Tudo e quanto que José ia fazer, ele fazia com justiça, porque ele era justo e bom. Quer dizer, ele ajudava as pessoas, tinha um coração bom de ajudar as pessoas. José, ele era exatamente um parlamentar que fazia parte de tudo e quanto do Congresso. Reuniões, quando tinha, ele estava no meio. Reuniões que era para decidir sobre alguma coisa do país, como organizar, como colocar essa lei nisso aqui, aquilo outro e aquilo lá. José era exatamente um homem bom e justo. Quer dizer, para ser um político, um vereador, um senador, um deputado, um presidente, aquilo outro, aquilo lá, tem que ser bom e justo. Sabe disso? Por que bom e justo? Para que não venha se corromper na sociedade. Sabemos que hoje em dia tem muitos homens corruptos. Sabe disso? Que se corrompe. Deixa o dinheiro cegar os seus olhos. O dinheiro torna aquele homem ou aquela mulher escravo dele. Sabe disso? O dinheiro está destruindo muitos homens hoje em dia, porque se tornam gananciosos. Como assim? Porque quanto mais tem, aí que eles querem mais e mais ainda. Quer dizer, é a briga pelo poder. Sabe disso? Quanto mais tem, aí que quer ainda mais. Só que José era diferente. José não era ganancioso. José, ele, sabe disso? Ele sabia qual era a sua posição. E ele era um homem bom e justo. Sabe disso? E todo tipo de conselhos, se fosse ruim, ele não aceitava. Ele não entrava. Ele não fazia parte daqueles conselhos ruins. Mas se fosse um conselho bom, que fosse para ajudar alguém, sabe, se fosse bom para a sociedade, ele assinava embaixo.
Quer dizer, ele estava junto. Agora, se fosse algo de ruim, para que fosse para exatamente, para fosse algo de mal para a sociedade, assinar alguma lei maldita para destruir a humanidade, ele não fazia parte disso aí. Ele não assinava. Sabe disso? Então, José era um homem bom e justo. Quer dizer, para ser um político, para ser um deputado, para ser um senador, para ser exatamente um vereador, aquilo lá ou aquilo outro, tem que ser bom e justo. Senão, vai se corromper. E olha o que diz no verso 51, diz exatamente assim, sobre José. Olha o que diz. E que não tinha concedido nos conselhos e nos atos dos outros. Sabe disso? Nos atos dos outros. Quer dizer, tinha muitos conselhos ruins que rolavam no meio deles. Só que José, ele fugia desses conselhos. Ele não dava ouvido a esse tipo de conselhos que era ruim para a humanidade. Como se fosse roubar dinheiro, né? Fazer lavagem de dinheiro. Como se fosse exatamente, né? Desviar alguma coisa. Sabe disso? E muito mais ainda. Quer dizer, José não participava desses tipos de conselhos. Sabe disso? Porque José era um homem bom, justo, na sociedade. Sabe disso? Olha quem era José. José ele era da onde, José? Ele era de onde? Natural de Arimateia. Sabe disso? Natural de exatamente de Arimateia. É o que diz aqui, ó. De Arimateia, cidade dos judeus. E também esperava ele o reino do céu. Quer dizer, esse homem tinha uma crença, José, uma crença em Deus. Ele sabia que Deus existia. Ele sabia que existia um Deus no céu que tudo podia, tudo pode. E ele esperava o reino do céu. Sabe disso? José era muito diferente dos outros políticos daquela época, né? Caifás, ele exatamente era um homem ganancioso. Caifás, sabe disso? E outros também parlamentares, fazia parte também. Só que um dia, esses parlamentares, esses políticos um dia, né? Chegaram uma vez, no dia que Jesus Cristo estava sendo decidido entre ele e Barrabás. Quem soltar? Solta Barrabás ou solta Jesus? E esses políticos, todos eles votaram para crucificar Jesus e soltar o assassino, aquele que era corrupto, aquele que fazia mal na sociedade. Então solta o assassino, solta aquele que é mau, crucifica Jesus, quer dizer, açoita, maltrata, chicoteia Jesus, crucificam e solta Barrabás. Só que José, ele não voltou para soltar Barrabás, não. Ele voltou exatamente para absolver Jesus, quer dizer, para soltar Jesus. Sabe disso? Agora, já que um só voltou para soltar Jesus, e quando toda a humanidade, toda a sociedade voltou contra para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Se um só voltou para soltar Jesus, aquele voto daquela pessoa que voltou em Jesus, ele não é nem contado. Sabe disso? Por causa da maioria que votaram somente para soltar Barrabás. O que diz a palavra de Deus sobre isso? O que diz? E quando
E quando Jesus foi posto naquele madeiro, Jesus foi posto naquele madeiro em uma sexta-feira. E Jesus veio exatamente morrer naquela cruz. Por causa de você. Por causa de mim. Por causa desses falsos parlamentares que tem no mundo. Sabe isso? Tem muitos parlamentares que são homens de Deus. São homens justos. São homens bons. Agora tem outros, meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus na vida deles. Sabia disso? E só que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz no madeiro, naquela cruz no madeiro, morreu numa sexta-feira. O próprio parlamentar, o senador José, parlamentar, ele teve que correr imediatamente, usar sua influência, correr imediatamente e ir até Afonso Pilatos. Quem era a autoridade maior? Afonso Pilatos ou então aquele políticozinho pequeno, senador, parlamentar, José? Quem era maior? Quem era o líder maior? Exatamente Afonso Pilatos ou José de Arimateia? É claro que o líder maior, né? O homem que tinha mais conceito era Afonso Pilatos. Então José, chegando até Afonso Pilatos, falou: Pilatos, eu vim aqui pedir o corpo do mestre, porque já que todo mundo votou para matar ele, já que todo mundo votou para crucificar ele, e já que o meu voto, só eu votei, somente eu votei para soltar, para absolver, para não condenar ele, Jesus, e o meu voto não valeu nada, meu voto não foi nem sequer contado, que é uma falta de respeito, né? Pelo menos eu te peço menos o corpo dele, para me fazer um sepultamento digno dele. Me dá o corpo dele por então. Então, Afonso Pilatos conhecia exatamente José de Arimateia. Afonso Pilatos sabia que José era exatamente um parlamentar, era um político, sabe disso? Que fazia parte do Congresso. Então Afonso Pilatos, conhecendo José, falou: tudo bem, vai, leva o corpo dele. Imediatamente, Afonso Pilatos dá ordem para tirar o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo do madeiro e entregar a José, para que viesse exatamente fazer um sepultamento do mestre, para dar exatamente um sepultamento digno, de honra ao mestre. José de Arimateia, ele era um político, sabe disso? Um político, um parlamentar. José ele tinha exatamente um túmulo. José um dia mandou escavar um túmulo na rocha, na pedra. Imagina o trabalho que deu. Mas José tinha um túmulo na rocha. Sabe disso? Na rocha, mas na pedra, um túmulo. Então, José, ele nunca tinha colocado ninguém ali naquele túmulo. Era um túmulo virgem. O que quer dizer essa palavra virgem? Era algo que nunca foi usado para nada. Foi feito, mas nunca foi usado. Mas agora vai ser usado esse túmulo para colocar um mestre dentro desse túmulo. Sabe disso? Olha o que diz no verso 22. Lucas 23, 22 diz assim: e esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo.
de Jesus. Quer dizer, José ele teve que usar sua influência, correr imediatamente até o Afonso Pilatos. Pediu o corpo, Afonso Pilatos deu e voltou imediatamente correndo às pressas para tirar o corpo do mestre do madeiro. Porque não podia ficar no madeiro. Não podia. Sabe disso? Se passasse das 6 horas, né? 5 e tantos dali da tarde, para chegar às 6 horas, não poderia. Sabe? Não poderia, porque já estava chegando, de 6 horas para frente, já chegava exatamente o sábado, o dia do judeu. Então não poderia passar a noite ali naquele madeiro. Não poderia. Então José, foi por isso que José foi correndo e voltou às pressas para pegar aquele corpo. Sabe disso? E olha o que diz agora no verso 23. E havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa pedra, quer dizer, na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Sabe disso? E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Quer dizer, José, ele pegou o corpo que estava no madeiro, né? Ali tiraram o corpo que estava no madeiro, entregaram a José e a toda a família. E juntos fizeram um sepultamento digno, né? Prepararam tudo, o corpo, enrolaram no lençol, colocaram algumas especiarias, né? Como se fosse perfume, outras coisas, incenso, aquilo outro tal, né? Colocaram tudo, prepararam tudo e colocaram no túmulo que era de José, escavado na rocha. E colocou o corpo ali, colocou a pedra, e ali o Jesus Cristo, quando ele morreu naquele tempo, ele teve o seu sepultamento digno, de honra, sabe disso? Honrado. José, ele era um homem muito rico, José. Sabe disso? José de Arimateia. O homem que amava a Deus. Ele tinha crença em Deus. Sabe disso? Ele esperava o reino do céu. É uma grande diferença no meio de uma sociedade. Um político bom e justo, ele faz uma grande diferença. Ele é bem visto, bem recebido. Sabe disso? É como diz na palavra de Deus, né? Se não me engano, em provérbio, do qual escreveu Salomão. Melhor é ter um bom nome em uma sociedade do que muitas riquezas. Sabe disso? Melhor é ter um bom nome, igualmente José tinha, um bom nome do que muitas riquezas. Isso é muito bom. Um bom nome, um nome limpo, um nome bem estimado, né? É por isso que Salomão falou, melhor é ter um bom nome do que muitas riquezas. Pensa nisso você. Pensa. Só para você ter ideia. Tá chegando o dia das políticas. Tá chegando. Sabe disso? Tá chegando. Então, meu amigo, não se venda, não troque o seu voto por nada. Para que um dia você tenha direito de reclamar. Sabe disso? Porque uma pessoa que vende o seu voto, ele está querendo dizer, eu sou corrupto. E quem compra também está querendo dizer, eu sou corrupto. E se você vender o seu voto, acontecer alguma coisa, você não tem direito de reclamar nada. Porque você vendeu o voto. E depois que você vende o voto, você está querendo dizer que você não tem direito de reclamar nada. Se acontecer alguma coisa na cidade.
alguma coisa, entendeu? Você tem direito de reclamar nada porque você vendeu. E nem tem direito de pedir nada também, porque você vendeu o seu voto. Sabe disso? Por isso, não venda, para que você tenha direito, se acontecer alguma coisa, você ir lá e reclamar. Entendeu? Que Deus abençoe. Uma ótima noite a cada um de vocês. Em nome de Jesus. E graças e paz.